Estamos na conclusão do tempo pascal. O Evangelho de São João nos acompanhou por boa parte da Quaresma, por todo o tempo pascal. E agora nós chegamos ao fim. Na verdade, na missa matutina de amanhã, na missa que se celebraria sábado de manhã, aqui nós não celebramos, no sábado pela manhã, seria propriamente a conclusão do Evangelho de São João. Mas, no trecho que nós lemos hoje, estamos à beira do lago de Genezaré, aonde aconteceu o chamado de Simão Pedro e dos demais apóstolos que eram pescadores. Eles voltam para lá, vão pescar. Acontece toda aquela cena que lemos na sexta-feira da oitava da Páscoa, a pesca milagrosa. E é justamente depois dessa pesca milagrosa que o texto tem uma dinâmica em que mostra Jesus como caminhando com os apóstolos, e aos poucos ele vai ralentando o passo e ficando para trás com São Pedro. Eles tinham uma pendência. Nosso Senhor tinha dado o primado sobre a igreja para São Pedro, que o negou por 3 vezes. Então, Jesus começa um diálogo em que algumas palavras são centrais para a compreensão profunda do texto. Em primeiro lugar, a palavra ágape e a palavra filia. A palavra ágape, como já expliquei muitas vezes, fala de um amor religioso, um amor consagrado, um amor cuja natureza é divina, não é humana. Um amor que é o próprio amor com que Deus se ama eternamente, o qual Ele derrama em nossos corações, para que nós o amemos e amemos o próximo nesse mesmo amor. No Evangelho de São João e nos demais textos joaninos, isso é claro. Portanto, quando nós falamos em agape, nós estamos falando de um amor essencialmente religioso, divino, espiritual. Estamos falando da caridade, essa palavra tão maravilhosa na doutrina cristã. O outro tipo de amor que aparece no texto é o amor filia, é o amor de amizade, é o amor de ternura, o qual não é sobrenatural. É um amor de amigo, é um amor humano, é um amor de afeição. Ora, aqui também aparecem outras palavras que são muito importantes. Mas no decorrer da dinâmica do texto nós conseguimos perceber. Jesus pergunta: Simão, filho de João. Então ele não o chama de Pedro. Ele o chama pelo seu nome. Simão. Tu me amas, agapeis-me, mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu, filote, eu te amo. Mas eu te amo com amor de afeição, eu te amo com amor de amizade.
pergunta de Jesus é: tu me amas mais do que estes? Pedro não responde: eu te quero bem mais do que estes. Ele exclui o mais do que estes, já mostrando um nível de sinceridade. Jesus pergunta por agape, ele responde por filote. E Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. Em alguns manuscritos aparece a palavra cordeirinhos. É muito interessante. Depois, disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, agapes-me. Só que Jesus não diz mais do que estes. Simplesmente pergunta: agapes-me, tu me amas? Com amor de caridade? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu filote. Mais uma vez ele mostra ao Senhor que ele tem uma ternura por ele tem uma amizade por ele, mas ele é consciente de que ele precisa crescer para um amor de caridade. Então, Jesus lhe diz: apacenta as minhas ovelhas. Aqui aparece a palavra ovelha, ou seja, maior. Então, da primeira vez, ele entrega a São Pedro as ovelhas menores, agora as maiores. Então, vem a terceira vez. Jesus disse, pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, fileis-me? Tu me amas, então, com um amor de ternura, de amizade, com este amor humano? E o texto diz: Pedro ficou triste. A tradução aqui não está boa, porque a tradução mais exata seria: porque pela terceira vez, Jesus lhe perguntou se ele o amava, mas o amava com amor filia, com esse amor que é humano. Então a tristeza de Pedro se dá pela terceira pergunta, justamente porque Jesus não lhe pergunta sobre agape, ele pergunta sobre filia. Então ele diz: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu filote. Então, Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Então você tem exatamente uma espécie de escada descendente do amor, em que Jesus aprecia a sinceridade de São Pedro em lhe mostrar que ele é consciente de que ainda não ama com aquele amor de caridade perfeita com o qual deveria amá-lo. E exatamente por isso Jesus lhe entrega os cordeirinhos, os cordeiros e as ovelhas. Ele entrega a Cristo todos os fiéis, os que estão na via purgativa, os que estão na via iluminativa e os que estão na via unitiva, todos, dos maiores aos menores, estão entregues a Pedro. E Jesus diz: apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas e as minhas ovelhinhas. Portanto, o pastor é Cristo, as ovelhas pertencem a Cristo. E na sinceridade desse amor humilde,
de São Pedro, que lhe diz exatamente qual é a medida do amor que ele lhe tem, o Senhor o confirma como pastor. A palavra pastor é muito forte, apacenta as minhas ovelhas, as minhas ovelhinhas, os meus cordeiros. É muito forte, porque antigamente o título pastor se dava aos reis. Muitos reis, por exemplo, o rei da Babilônia era chamado de pastor. Davi, rei de Israel, era pastor de ovelhas. E Deus o chamou para apacentar Israel, seu povo. Portanto, ele está entregando a São Pedro um encargo de pastor sobre a igreja toda. Mas qual que é o assunto que define o seu pastoreio? É o amor, é a caridade. Mas não é qualquer caridade. Agapeis me, fileis me. Pedro, tu me amas mais do que a estes, tu me amas, tu tens por mim um amor de ternura, um amor de amizade. Essa é a essência da igreja, esse amor religioso pelo Senhor, esse amor devotado, esse amor que é um culto a Cristo, que é uma adoração, que é uma consagração a Ele. E hoje, Ele pergunta a cada um de nós: tu me amas? Tu me amas mesmo? O teu amor é por mim? Ou o teu amor é pelas ideologias deste mundo corrompido? Ou o teu amor é por aquilo que se ensina aqui na terra, pelas ideias que passam? Ou o teu amor é pelo establishment, é por aquilo que é politicamente correto dizer? Ou o teu amor é pela tua própria glória? Ou o teu amor é pela tua segurança? Tu me amas? O trecho do Evangelho de hoje conclui dizendo que Nosso Senhor disse a Pedro: quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias; quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Ou seja, o amor de Pedro chegaria a ser perfeito um dia. Chegaria até o derramamento de sangue, até a identificação plena com Cristo. Todos nós sabemos que crucificaram São Pedro e que ele pediu para que o crucificassem de ponta cabeça, porque ele não era digno de morrer como o Senhor a quem ele tinha negado. Então, ao longo da sua vida, São Pedro cresceu na direção da caridade consumada, da caridade completa. Também nós somos chamados a crescer na caridade completa, no amor de Jesus Cristo. Hoje líamos na liturgia das horas, os sacerdotes, a segunda carta de São João, em que ele dizia: nisso consiste a caridade, em observar os mandamentos de Jesus. Os mandamentos são a fé que opera pelo amor, que produz em nós a caridade. Jesus tem sede do nosso amor exclusivo por Ele. Ele tem sede do nosso agape, deste amor adorador, deste amor religioso, deste amor devotado, consagrado, deste amor fascinado por Ele, por causa de tudo aquilo que Ele fez por nós, por causa da sua morte, por causa do seu sacrifício, porque justamente Ele foi posto como juiz
de todo o universo, é Ele que nos há de julgar, a nossa salvação está nele. Isso é um fato. Então nós precisamos amá-lo, sobretudo em tempos em que Ele é tão mal amado pelos seus discípulos, que querem amar tantas coisas em concorrência com Ele, querem deixar o Evangelho de lado para seguirem as modas do momento. Segue-me. Este é o convite de Jesus a Pedro e este é o convite de Jesus a nós. Segue-me. Segue-me. É a Ele. Peçamos ao Senhor que nós continuemos sendo ovelhas de Cristo, ao invés de sermos ovelhas dos ideólogos dos nossos dias. Rebanho, formado por homens presunçosos que se consideram importantes, que nós sejamos efetivamente ovelhas de Cristo. E seguindo, poderemos chegar ao cume da caridade, que é a santidade consumada.